Olá pessoal, meu nome é Kennedy, então vamos iniciar aqui a primeira leitura, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 4. Eu espero que você leia o texto com calma, com atenção, buscando responder aquelas perguntas. E vamos lá. Eu queria ressaltar para vocês aqui algumas verdades acerca dos atributos de Deus. Deus é Deus Criador. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Deus é esse Deus Criador, esse Deus grandioso, majestoso. Uma outra verdade muito especial é que Deus, ele é um Deus de propósito. Ele cria o homem por um propósito muito específico. No versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem para que ele possa refletir a glória de Deus e que ele possa espalhar essa glória de Deus na terra. Então você percebe no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, ele compartilhou alguns atributos da sua pessoa conosco, de forma que nós temos essa capacidade de trabalho, nós temos criatividade, nós temos o intelecto. Isso tudo vem do caráter de Deus, do atributo de Deus, dos atributos de Deus, comunicáveis de Deus, né? E é interessante que nós temos também no versículo 29, essa verdade que Deus é Deus provedor. Ele deu para o homem todas as coisas, né? Versículo 29, eis que lhes dou todas as coisas, todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Então o homem, ele tinha tudo que ele precisava para viver. E é interessante que a gente percebe que no princípio o homem era completamente satisfeito em Deus. E esse era o propósito pelo qual nós fomos criados. É assim que nós devemos viver hoje, sendo satisfeitos em Deus. Ele nos criou para isso. E a gente tem outra verdade muito especial. Deus, ele é um Deus relacional. A gente vê no capítulo 3, no versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Perceba, Deus, ele se relacionava com Adão e Eva no princípio. O capítulo 3 ele traz o relato da queda, mas é interessante a gente perceber isso, que Deus sabia onde Adão estava, mas ele pergunta: onde está você? Então Deus, ele deseja se relacionar comigo e com você. Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Agora no capítulo 3 a gente percebe o relato da queda, que foi realmente aquilo que nos distanciou desse propósito, nos distanciou do motivo pelo qual nós somos criados. A palavra diz no capítulo 2, no versículo 16, que Deus ordenou ao homem que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3 a gente tem um relato da queda. O homem escolheu desobedecer o Senhor. E no capítulo 3, no versículo 22, você pode marcar aí na sua Bíblia, que por conta desse pecado nós tivemos a condenação da morte. E o Senhor disse: não se deve, pois, permitir que ele, ou seja, o homem, tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E no capítulo 3 nós temos também um relato de várias maldições que o homem recebeu por conta do pecado. Então é muito interessante a gente perceber isso. Deus nos criou por um propósito e o homem se distanciou desse propósito. E por conta disso que eu e você, nós somos condenados a essa morte física. Por conta disso que nós estamos ficando velhos. Por conta disso que nós adoecemos. Por conta disso que nós sofremos. Nós realmente padecemos por conta do pecado. Perceba que Deus, ele sendo um Deus justo, ele não pode deixar o pecado impune. Mas uma verdade muito, muito maravilhosa que nós podemos entender aqui também, no capítulo 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós temos aqui esse texto que remete à pessoa de Cristo. Então já no princípio Deus já tinha um plano. Deus, ele já tinha um plano de enviar um descendente da mulher, alguém que fosse humano, mas que fosse ao mesmo tempo também divino,
como o Senhor Jesus Cristo e Ele pudesse resolver o problema do nosso pecado. Então a gente percebe aqui já no início do relato de Gênesis que Deus, Ele tem um plano. Nós percebemos que Deus, Ele é perfeito, Ele é cheio de glória, de majestade, Ele é admirável. A gente percebe que nós padecemos da graça de Deus, porque nós pecamos e nos distanciamos do propósito de Deus. E nós percebemos por que que nós sofremos, por que nós morremos, por que nós temos tantas aflições por conta do pecado. Nós percebemos que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, olhando para esse texto da palavra. E nós percebemos que o próprio Deus, Ele nos prometeu essa salvação. E a gente, olhando já para frente, lá para o Evangelho, nós entendemos que esse descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele vem, assim como Deus prometeu em Gênesis. Ele vem e ele vence a morte, Ele morre na cruz e no terceiro dia Ele ressuscita. E Ele nos promete a vida eterna através da fé no Seu nome, na fé na Sua obra. Como isso é especial, como isso é maravilhoso. E eu já deixo essa mensagem para você, que você possa confiar na palavra de Deus. Perceba que já no início da palavra, o Senhor faz suas promessas e Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. A gente vai perceber isso durante a leitura. Então que Deus abençoe sua vida. Entenda que Deus, Ele deseja ter um relacionamento com você. E Ele manda Jesus Cristo para que você e eu, para que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, para que nós possamos entregar nossas vidas a Ele e que nós venhamos viver eternamente. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que nós pudéssemos ter um relacionamento perfeito, satisfeito e eterno com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que você se dedique ao Senhor, dedique a sua casa ao Senhor e que você possa se aprofundar em conhecer o Senhor e se relacionar com Ele. Um grande abraço.